queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pelo carinho, pelo respeito que temos recebido e por todos os inscritos. Já estamos chegando a 500, não é? E você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Você já pode compartilhar esse vídeo, você pode já passar esse vídeo para as pessoas. Você pode se inscrever se você ainda não é inscrito e deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal, tá certo? O canal Rascunho DBD tem o objetivo de comentar as revistas das escolas bíblicas dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, tá certo? E nesse trimestre, terceiro trimestre, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, lição que é comentada pelo nobre pastor e teólogo pastor José Gonçalves. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7. Né? A lição de número 7 traz o título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Não é? E como vamos trabalhar essa proposta? Na verdade, nós vamos trabalhar em cima de um teor não só que a revista nos apresenta, mas dentro de um teor de informação sobre esse relativismo que quer até mesmo colocar a Bíblia no banco dos réus, tá certo? Muito bem, tenho visto, tenho lido, tenho atentado para muitos artigos que se fazem para tentar trazer denegrir a Bíblia, a palavra de Deus, mas nunca e jamais isso acontecerá. Se eu fosse os liberais, eu desistia disso. Né? Eu desistia disso porque eles estão mexendo em um campo minado que não vem de nenhum homem, vem de Deus. O resto é blá blá blá, tá certo? Nós vamos trabalhar sobre o que é relativizar a Bíblia, não é? Como isso é feito, de que forma que é tratado isso, não é? Será que tem como se relativizar a Bíblia, não é? São perguntas dessa natureza que estaremos tratando agora aqui no canal Rascunho da IBD. O que é relativização, certo? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua carta, na segunda carta, capítulo 3, verso 16, muito conhecido texto, Paulo disse assim: toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Antes de dar continuidade, quero aqui mandar saudação de paz e um abraço a todos os irmãos ali em Macaé, na cidade no estado do Rio de Janeiro, naquela cidade ordeira e progressiva, né? Que nos recebeu muito bem ali, na sexta, no sábado e no domingo de manhã e domingo à noite, onde fomos ali ministrar e saímos também ministrados, né? Foi uma bênção estar com vocês. Deus abençoe as vossas vidas, né? O pastor Kleber, Gregório, pastor Flávio Souza, pastora Fátima, e também o pastor Genival, pastor Val, gente muito boa, a irmã Rose, seu esposo, nosso irmão Erivaldo, os demais irmãos ali. Eu estou falando só de pastores, mas todos, né? O pastor Jailson, a sua esposa que canta muito bem, né? E a minha amiga que eu conquistei ali também, a minha amiga Lara. Deus abençoe, Lara, um beijo no seu coração. Não posso esquecer assim aqui do Natan, irmão da Lara. Deus abençoe. Também não posso esquecer do meu amigo Anthony Abraham. É meu amigo fiel ali naquela região. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a Glauciane, o Flávio, que me recepcionou esses 3 dias na sua casa. Deus abençoe as vossas vidas. E assim sucessivamente. São seguidores também, começaram a seguir o canal Rascunho Teológico e Rascunho da IBD e também o Rascunho Teológico, né? Se você ainda não conhece o Rascunho Teológico, dá uma passada lá. Rascunho, aqui na descrição de alguns vídeos nossos aí, temos aí alguns links do Rascunho Teológico.
Assim como aqui é Rascunho DVD, você pode escrever no seu YouTube Rascunho Teológico, e você pode aprender lá um pouco também e também comentar, tá certo? Comente, compartilhe e vamos aprender juntos a palavra de Deus, tá certo? Vamos então à nossa revista lição de número 7, como eu já disse, a sutileza da relativização da Bíblia, certo? Quero te pedir desculpa, eu estou um pouco gripado e afônico, não é? A gripe me pegou, mas estamos nos recuperando, graças a Deus. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a Bíblia e o espírito desta terra. Como é que é isso? O espírito dessa terra, estranho, né? Nós vamos aprender um pouco sobre isso aí, tá certo? Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos anos, dos séculos. Né? Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la. Até hoje é assim. Né? Tem pessoas que estudam meia dúzia de palavras, principalmente dentro da visão liberal, e ele já quer condenar toda a Bíblia, coloca a Bíblia nos bancos dos réus. Há quem diga que a Bíblia tem 5.006 erros, né? E outros vai dizendo e tal. Um dia desse eu estava estudando alguma coisa e eu vi o camarada fazendo uma síntese dos erros da Bíblia. Ele não estava falando suposto, não. Ele estava afirmando erros da Bíblia. Eu fui pegar os textos, fiz do jeito que ele colocou lá, eu acompanhei, peguei todos os textos e ele estava todo perdido. Uma coisa nada a ver com a outra, interpolação, totalmente voando. Então ele estava pegando o seu erro, querendo atribuir à Bíblia. Não é? Se você não conhece de Bíblia, não se meta a falar. Certo? Fale do que você conhece. Se não conhece de Bíblia, sai fora. Senta para aprender. Vai para uma escola teológica. Nas nossas igrejas, a Assembleia de Deus tem muitas escolas teológicas boas, confiáveis. Vai para a escola dominical. Lembrei. Escola Bíblica Dominical. Se você quiser, você pode ir na Escola Bíblica Dominical, na Rua França, número 140, em Jardim das Nações. Você lá vai aprender uma boa palavra. Assim como outras igrejas nossas, nós temos aí mais de 90 congregações aqui na cidade de Guarulhos, que você pode ir em qualquer uma delas no domingo pela manhã e participar da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa aula. O que é relativizar a Bíblia? Quando vamos trabalhar isso, um líder chamado Matt, líder da igreja, da mega igreja em Village Church, o nome da igreja, em Dallas, lá no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Ele fez uma observação. Diz que aquele pregoeiro, aquele pastor, ele é acostumado a pregar para mais de 10 mil pessoas nos cultos dele, nos finais de semana. Então ele palestrou dentro de uma conferência em Target for Gospel, ou seja, Juntos pelo Evangelho, e ele alertou que centenas de livros evangélicos que compareceram àquele evento sobre o risco de relativizar a Bíblia. Então, muitos já têm se despertado sobre isso, É que muita gente, irmão, se embrenha por negócio de vigília, de monte e tal, nada contra, obviamente, mas senta para ler e aprender a palavra. Senta para meditar na Bíblia. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Conforme eu já li aqui no texto áureo da nossa lição, 2 Timóteo 3, verso 16, toda escritura divina é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir justiça. Então a minha recomendação é: estude a palavra de Deus. O reverendo se demonstrou profundamente preocupado e foi como se ele se definiu em relação já à tendência que vem sendo registrada nos últimos anos, com pastores ignorando os imperativos morais da Bíblia com o propósito. Recentemente,
um pastor aqui em São Paulo, de uma igreja famosa, não é? Ele disse que estava na hora da Bíblia ser atualizada. Dentro dos seus comentários, eu ouvi exaustivamente, não é? Para não tirar conclusão precipitada. O comentarista da lição, dentro do livro de apoio, ele também fez a mesma citação, não é? Foi uma matéria de domínio público, então nós observamos isso. Logo, eu fiquei espantado, não é? Recentemente também, um outro pastor nordestino, lá do estado do Ceará, que mora aqui em São Paulo, que tem uma igreja aqui, que até alguns anos atrás tinha uma audiência monstruosa nos programas de rádio, com um programa chamado Reflexões da Bíblia, não é? E aquele homem arrebanhou muita gente, não é? Realmente tinha uma palavra muito boa, sim, bem concisa, bem centrada, e hoje ele se desvencilhou e está também relativizando a Bíblia, banalizando a graça. É um negócio absurdo, né? Então, essas informações que eu passei do reverendo lá em Dallas, né, está no portal do jornal uma postagem sobre o cristianismo, de Matt Chandler. Ele afirmou que a tentativa de evitar o legalismo, tais pastores procuram se mostrar legais e inclusivos. Então, mas o efeito prático disso é prejuízo. Nesse final de semana passado, eu estava ministrando em uma conferência de líderes no Rio de Janeiro, e eu trabalhei essa proposta desse movimento. No segundo dia, eu trabalhei o líder cristão, né, e a teologia generosa. Como lidar com a teologia generosa, né? O líder cristão e os movimentos, né? Movimento church, movimento de desigrejado, aí tem a questão de desigrejado e destemplado, movimentos gospels estranhos vindo exportados da América, né? Então tomemos cuidado. Hoje estão se removendo os púlpitos da igreja para colocar tonéis, né? Latões, pinta, é aquela pantomima brava. Daqui a pouco, para você evangelizar um pingunço, você tem que estar pingunço também, é isso? Façamos as nossas reflexões, porque daqui a pouco a igreja, se não tivermos cuidado, a igreja só será um salão, onde vamos recitar só texto da Bíblia, mas não vamos vivê-las, porque perde-se o interesse, porque relativizam-se tudo, não é? Então temos que ter cuidado com esse tipo de demanda. Isso já está acontecendo nas nossas igrejas aqui no Brasil, escancaradamente, e as pessoas veem isso como normal. Deixa que é para os jovens têm que aprender com a palavra, não é? Os jovens que é salvo em Cristo aprendem com a palavra, ok? Então nós temos aí toda uma geração de pastores, líderes cristãos, que se afastaram dos imperativos morais da palavra de Deus, né? É isso que eu estou falando, né? Por medo de ser acusado de legalista, né? Porém, se você estiver pregando a palavra de Deus, você vai ter medo de quê? Porque Deus vela pela sua palavra, né? Então precisamos voltar sim para a palavra. Quando vamos expor diante de nossos irmãos e irmãs todos os imperativos morais que Deus confiou aos líderes, confiou à igreja, né? Que podemos mostrar ao mundo a luz da glória de Cristo. E acrescenta aquele pastor de forma contundente. Matt Chandler, ele destacou que toda escritura, Deus descreve claramente como ele quer que seu povo viva, isto é, uma verdade. Como quer que seu povo se relacione, Deus fala sempre como quer que o povo ande, de que forma que o povo tem que viver, entendeu? Deus, ele procura o tempo todo estar instruindo o seu povo, como o povo servi-lo, não é? E nós não estamos ouvindo, é isso, né? Muitas situações ocorrem justamente do lado contrário. Como humanos caídos, toda geração, todas as regras e autoridades externas parecem ameaça nessa autonomia. Então, embasado dessa questão, Matt Chandler, ele veio dentro de uma passagem bíblica, em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, onde Jesus ordena que a igreja é sal da terra e luz do mundo. E também
ele é teólogo e escritor, né? E afirmou também que temos que ser nascido de novo, significa ser moldado pelo Espírito Santo diariamente, moralmente e de forma adversa aos ditames do mundo que vivemos, né? Então precisamos tomar cuidado com tudo isso, porque isso vem chegando de forma avassaladora para desconfigurar a igreja, não é? Isso tem acontecido em larga escala, tem acontecido no meio não só dos church, mas também das igrejas que se dizem pentecostais, com medo de ser chamado de legalista, coisa assim. Meu irmão, se a palavra de Deus está dizendo, seguro que a palavra diz, senão você vai ser cobrado por ela, né? Então, uma das maneiras de mostrar que somos filhos de Deus é mostrar que houve uma transformação interior que nos leva a uma transformação exterior. Tem a interior e a exterior é mostrada pelo que acontece no seu interior, ok? Então, por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o pastor avaliou e destacando-se que há um risco de tentar relativizar o evangelho, né? Então, terminaremos tudo isso apontando essas nuances e essas problemáticas, né? Então, aceitar tudo que a sociedade nos impõe em nome da tolerância e do amor é um erro, não é? É um erro. Eu comentei isso lá naquela conferência no sábado à noite, não é? Não generalizo, obviamente, mas tem uns movimentos que estão banalizando a graça, estão tentando dirimir a graça e a misericórdia e o poder que tem na palavra de Deus. Eu vou logo dizendo, não irão acontecer. Deus não erra na sua escolha, ok? Muito bem. Por exemplo, santidade, leitura, né? Constância na igreja, né? Tem gente que com os mimidos desses tempos, dizem que a igreja tem muita doutrina, que acho que é um negócio que está trazendo prejuízo. Não está, irmão. A igreja, ela não morre, não se desvia e nem fica pobre, e a igreja não vai se dobrar a esse relativismo barato que tenta desconfigurar a igreja de Cristo, a qual Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Okay? A beleza de Cristo que nos completa é dizer, não está errado no mundo, mas pediu que Deus nos guardasse no mundo. Então, após o final da palestra daquele reverendo, né, Matt Chandler, ele externou a preocupação de tudo isso, sobre essa postura de suavizar a mensagem do Evangelho, para que seja ofertada aí uma nova roupagem e assim sucessivamente. Então, nós vamos lembrar que pessoas particulares, né, que não aí entendendo que tem de achar paralelo entre as histórias de Cristo ou Game of Thrones, ou seja, afinal comunica alguma coisa. Isso é lamentável, né? Deveríamos ser mais sério quanto ao chamar de Deus em nossa vida, né? Nós temos nossas vidas transformadas pela palavra, pela presença de Jesus, pela vida que Ele nos deu. Então precisamos tomar cuidado com essas anomalias, e elas estão aí escancaradas. Só não vê quem não quer, né? Mas ela está escancarada. Precisamos tomar cuidado com essas essas tentativas, né, de relativizações, ok? Precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é um problema. Ok? Então vamos lá. No nosso primeiro tópico, conforme eu já havia dito aqui, diz assim: a Bíblia e o espírito desta era. Né? A desconstrução não é comum. Encontramos na literatura e nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, ou seja, essa cultura líquida ou a desconstrução são formas diferentes de nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. E isso é um ciclo no mundo que está acontecendo, viu? Precisamos atentar para isso. Isso é um ciclo no mundo que está acontecendo, essa demanda, esse esforço que eles estão fazendo
para tentar desconstruir a verdade de Deus. Mais uma vez eu digo, vai aí uma mensagem, não conseguirão. É lamentável dizer para vocês, e falo isso com muito temor e graça de Deus, não conseguirão. Ponto. Tá certo? Muito bem. Então vamos dar sequência à nossa aula, né? Ainda no tópico primeiro, nós vamos encontrar o texto nos apontando, eles tentando desconstruir, procurando desconstruir, mas apenas sua herança cultural, mas nós, sobretudo, com o seu conjunto de valores éticos, não sobretudo sobre uma coisa, mas sobre os seus valores éticos, né? A fim de uma nova forma de pensar, de agir, de diferentes, agir diferente daqueles que estávamos habituados a enxergar, né? A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Isaías capítulo 5, verso 20 já advertia contra essas anomalias, né? O relativismo, dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Isso diz essa cultura atual. Tudo é relativo. Na verdade, há muitos que o relativismo ético-moral vem se inserindo na sociedade de forma sorrateira, de forma sutil. Por isso que está usando sempre o sufixo aí, a frase sutileza, ok? Porque isso está acontecendo constantemente. Então, tudo é relativo, segundo esses movimentos, né, culturais. Há muitos que o relativismo ético se inseriu na sociedade. Desculpem, como já disse, estou um pouco gripado. E de forma sorrateira, mas não há parâmetro para o meio de qual essas pessoas, de qual possa assim dizer o que é certo ou o que é errado, ou seja, tudo é relativo. Isto porque isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas um ponto de vista dentre muitos outros que existem. Isto é mentira. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. O segundo tópico da nossa lição nos aponta a Bíblia e o politicamente correto. Isso é um problema, porque o politicamente correto é a propagação nítida do cinismo, da mentira, das conversas de pé de ouvido, onde não se resolve nada senão denegrir a imagem do outro, ponto, e até mesmo da Bíblia, Então nós vamos observar que dentro dessa proposta bíblica aqui, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta meios para termos adjetivos, sim, de motivação. Estamos sobre uma ideologia, que domina ambientes intelectuais, culturais de nossa sociedade, universidade, jornalismo, cinemas e etc. Então essas influências não deixam aí de atingir a fé cristã. Há um movimento intelectual de dentro do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando assim grandes ensinamentos milenares que herdamos dos nossos antigos, nossos patrícios na fé. Então é preciso ter consciência aí a respeito desta questão, porque deste movimento. Então a sugestão e método para aprendermos isso é que o aluno, os nossos irmãos, tome conhecimento pela internet a respeito de líderes que denominam-se cristãos, mas defendem a libertação do aborto, a normalização da homossexualidade. Há pouco citei aqui uma pessoa muito conhecida, que está apoiando esse tipo de prática, libidinosa e totalmente contraditória ao caráter moral da Bíblia. Totalmente contraditória. Então, por isso, dê a oportunidade ao seu professor para que ele possa expor todo o conteúdo da lição, porque está uma lição interessante, tá certo? Interessante. Na verdade, toda a revista. Parabéns ao pastor José Gonçalves, Lembrando aquele que ele é um dos pastores que tem uma das maiores bibliotecas do país, é um homem muito dedicado ao conhecimento, ao ensino, é uma coisa que eu prezo bastante,
Então, não é novidade que ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques. Então não é novidade para ninguém, conforme eu já disse, né? Nós podemos ver, por exemplo, argumento como a Bíblia precisa ser atualizada. O tal famoso pregador falou isso. De acordo com ele, a Bíblia estaria desatualizada, por exemplo, por se tratar das questões de comportamento homossexual. Então, dessa forma, o comportamento sexual não pode ser considerado errado pelos cristãos, por conta de um ou dois textos, segundo ele, precisa ser ressignificado. Aonde, meu irmão? Isso é conto da carochinha, isso é lorota, né? Então, de acordo com esse camarada, com aquele caboclo lá, a Bíblia é insuficiente para tratar de questões relativas ao mundo contemporâneo. Em outras palavras, a Bíblia se tornou um livro obsoleto que necessita de revisão. Então, a doutrina da inerrância bíblica, tem até aqui um material muito interessante de Norman Geisler, muito bom, ó. Quando vamos estudar a Bíblia, ó, eu indico, material interessante, né? Tem outro livro aqui, se você quer conhecer um pouco mais de crítica textual, duas referências do nosso país, de Wilson Paroski, né? É muito interessante. Crítica textual do Novo Testamento é interessante, são livraços, obras interessantes que o estudioso não pode deixar de ter na sua biblioteca. Não estou me pagando nada para fazer as propagandas desse livro, né? Como na CPAD também, nós tem um livro de apoio que está muito interessante, está aqui, recomendo que você compre, né? Está muito interessante. O pastor José Gonçalves faz várias citações de grandes obras, né? E ele faz a pergunta aqui: a Bíblia precisa ser atualizada? Quando ele vai falar dessa frase desse recente pregoeiro aí, né? E assim sucessivamente. Não sei bem o que ele prega, mas não serviria para ser meu pastor. Pronto, para começar. Porque ou Deus endoidou, ou a humanidade piorou. A primeira opção não é verdade. Então, é que muitos que se diz cristão quer colocar a Bíblia no banco dos réus, né? Seria a Bíblia um livro mitológico, né? O testemunho da própria Bíblia é que ela é toda inspirada, como diz o texto no capítulo 3, verso 16 de 2 Timóteo. Contudo, o que se observa é que a autoridade da Escritura vem sendo aí solapada por alguns pregadores evangélicos. Assim, um desses ataques diz que a Bíblia está impregnada de mitos. Essas teses defendem que algumas passagens bíblicas, por exemplo, o primeiro capítulo, por exemplo, de Gênesis, não dá natureza, são de natureza mitológica. Os capítulos primeiro dizem que o capítulo primeiro é isso. Falam-se também que por meio do mito da criação, o mito de Adão e Eva, e etc. Então, a enciclopédia judaica, ela revela a influência desse modernismo, né, da teologia, quando diz: a maioria das religiões possui seus mitos seus mitos da criação e da história da criação, contada pela Bíblia, que segue simplesmente o modelo universal dos mitos do mesmo gênero. Então, o homem nesse mito aqui, sentindo-se esmagado pelos mistérios da vida e pelos inexplicáveis porquê da ordenança da vastidão do universo, tenta explicar a origem de tudo. E quando isso acontece, você precisa ter cuidado, que há uma problemática em cima disso, ok? Existe uma comentarista, eu tenho até esse material aqui, né? Ele está em PDF que eu ganhei. Esse pensador, dentro da enciclopédia, tem acreditado que as personagens bíblicas estão em contradição com a ciência, né? Aquelas personagens bíblicas eram obsoletas, então o que eles falam hoje não tem mais significado. Isso é mentira, né? Então, querendo tornar-se a Bíblia um mito, né? Então, passagens bíblicas estão em contradição com a ciência e tal, porque não pode ser aceita como os fatos, né? Karen Armstrong, ela, uma referente pregadora liberais, por exemplo, ela fala sobre essa suposta linguagem míticas da Bíblia, né? De se tratar-se de um desejo compreensível, mas a nitoi, ou seja, mitos da Bíblia, nunca pretenderam
ser factuais. A linguagem mítica não pode ser traduzida em linguagem racional sem perder a razão de ser. Outro pensador, ainda falando sobre isso, ele diz: percebo que alguns textos, como o mito, entendem o conceito de mito e não o sentido popular da filosofia. Assim não é errado e nem invalidado a inspiração do Espírito Santo, considerando o relato do Gênesis como poesia alegórica, e celebram aí a Fiat, ou seja, o Fiat criador, o criacionismo Fiat, né? E não como um verdadeiro tratado da física biológica sobre a origem do universo. Quem disse isso foi um dos famosos teólogos da Igreja Romana, Leonardo Boff, não é? Quando vai falar, é questionado sobre Adão, a história de Adão. E ele diz, para dar um exemplo, uma dimensão, vamos escolher a primeira página. Eu tenho até com o material de Leonardo Boff aqui. Ele fala sobre ética ética da relativização, alguma coisa assim, né? E é desse comentarista aí, Leonardo Boff. Vamos lá. Então, o segundo ponto da nossa lição, que fala do politicamente correto, né? Nós vamos ver que a criação de uma narrativa destituindo os fundamentos não poderá fazer jus, né? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos, e precisa ser observado. Isso não é fenômeno alegórico, impensado, não. Impensado. Trata-se de uma narrativa ardilosa, construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituí-los por outros valores, né? Outros supostos valores, né? E aí onde se cria narrativa histórica para chegar a esse fim. Então surge discurso politicamente correto. Se você fala a verdade, você não está sendo politicamente correto. Aí depois surge também a criminalização da opinião, que hoje chamamos de fake news, né? Você está vendo as coisas acontecendo a olho nu, escancarado, e alguém vai lá e diz que aquilo é fake news, mas você está vendo, simples assim. Você estudou e você depois tem que dizer que é fake news. Faça-me um favor, né? Aí tem que usar uma bela sigla, que eu cito sempre, VPB. Vá plantar batata, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o terceiro tópico, que é a Bíblia e o outro evangelho. Depois, no quarto tópico, a Bíblia sempre atual, atual palavra de Deus, né? Quando vamos ver dentro do comentarista, que ele faz assim a hermenêutica da desconstrução, né? Tanto na doutrina bíblica, que da doutrina afirma que a Bíblia ser atualizada, diz que esta é eivada de mitos, são produtos de subproduto da hermenêutica pós-moderna, né? Então, de acordo com esse modelo imperativo, o leitor não o autor é sujeito aí à interpretação desta forma. Então precisamos ter cuidado com toda essa demanda que vem jogando pesado para denigrir a tudo que é aquilo que se chama Deus, né? Então o terceiro tópico diz assim: uma nova mitologia dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificação da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Isso não vai acontecer para a tristeza de muitos incrédulos, né? Depois vem a nova teologia. Eu também tenho uns vídeos onde eu falo sobre essas novas teologias, tá? No canal Rascunho Teológico, você pode ver lá, tá bom? E outro evangelho também possui as próprias teologias, todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação e assim sucessivamente. Depois nós temos o quarto tópico que nos fala assim: a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. A revelada palavra de Deus para os cristãos é um texto antigo e uma mensagem atual. A Bíblia é mais atual, como o jornal que vai sair daqui a pouco pela manhã, já dizia um certo comentarista bíblico. Então, a Bíblia é inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Cito aqui uma obra
citada também pelo nosso comentarista, que é de Kevin Vazoy, né? Muito interessante esse material, interessante, é bom você ter na sua biblioteca. Um abraço a todos, canal Rascunhos EBD, ensinando para transformar vidas.